Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, Recanto de Luz. Estou sorrindo, né? Porque o nosso técnico de som e imagem estava fazendo sinal, faltava só um tantinho assim, e nós ficamos aqui na expectativa de começar o nosso trabalho. Muito bem-vindo a todos que estão aqui presencialmente, todos os sábados. Muito bem-vindo também àqueles que nos assistem pelo YouTube, também todos os sábados, as nossas palestras e as nossas orações. Sintam-se abraçados carinhosamente pela nossa equipe espiritual, que já está aqui desde muito cedo, higienizando o ambiente e nos acolhendo com todo esse amor. Mas tenho 2 recados para dar. Um bem importante. No próximo dia 12 de março, um mês e uma semaninha a mais, estaremos completando a nossa maioridade. A Casa Espírita Recanto de Luz fará 21 anos. Então, temos surpresas, vamos aguardar. Segundo recado, que sempre nós estamos fazendo, é sobre a nossa doação de alimentos. Nós temos aqui na casa muitas famílias carentes, muitos assistidos, e arrecadamos ao longo do mês esses gêneros alimentícios e material de higiene. Este mês, nós estamos com uma carência muito grande e precisamos de muita ajuda. Então, eu peço encarecidamente a todos que colaborem conosco. O DAPS estará aqui na quarta-feira, recolhendo alimentos também, a partir das 16 horas, no horário que nós temos as preces e radiações. Nesta sexta-feira próxima, excepcionalmente, das 16 às 17 horas. E a entrega será feita no dia 12, na parte da manhã. Então, eu agradeço a todos antecipadamente pelo que vocês vão nos oferecer, que não é para nós, são para os nossos assistidos e tanto assim. Então, neste momento, dados os recados devidos, vamos então nos harmonizar para assistir à exposição doutrinária de hoje. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições e a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes, sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E harmonizados, então, vamos então escutar a exposição doutrinária do nosso amigo Leandro na noite de hoje. Novamente, então, meus amigos, muito boa noite a todos.
aqueles que estão aqui presentes. É gratificante ver esse salão quase cheio. Não está cheio porque nós temos que cumprir os protocolos de distanciamento. Agradecer também a presença dos amigos que estão nos assistindo agora pelo YouTube e que irão nos assistir depois, em sequência. Agradecer a oportunidade desse estudo, dessa noite, sempre ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Criador, Deus, aos nossos amigos espirituais do Recanto de Luz que estão aqui desde cedo, como já disse a nossa colega. Nós estamos estudando uma obra psicografada por Chico Xavier, ditada por Ney Lúcio. Quem foi Ney Lúcio? Ney Lúcio é um autor de livros infantis e de muitas mensagens. O espírito de Ney Lúcio é um antigo amigo de Emmanuel, e sendo respeitado como um dos sagrados expoentes da educação antiga. Ney Lúcio, não com esse nome, foi citado na obra 50 anos depois. Sabia-se que ele e sua neta Célia estimavam ensinar os filhos dos escravos. A súplica de Ney Lúcio ao Senhor, quanto à melhor maneira de se simplificar pelos seus filhos bem-amados, consta nesta obra de Emmanuel, 50 anos depois. Então, através desse trabalho dele, ele foi atendido, teve uma oportunidade de reencarnar no seu grupo familiar, relatado também no livro Renúncia. Nesse livro, vamos encontrar a personalidade de Jacques Davenport, que era uma das encarnações de Ney Lúcio, um professor que residia em um antigo parque, que adquirira para a localização da sua escola, de proporções vastas, destinadas à preparação de crianças, de ambos os sexos, tanto meninos como meninas. Mais recentemente, temos conhecimento de Ney Lúcio e outra de suas existências terrestres, quando reencarnou em 1862, em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, como o educador, também educador, Arthur Joviano, pai de Rômulo Joviano, chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Espírito sempre fiel ao ideal do ensino e da educação. Ele foi responsável pela primeira reforma do ensino primário em Minas Gerais. Contribuiu efetivamente para a formação de uma nova diretriz da educação no início do século XX, com um programa de ensino. Um método que buscava combater o analfabetismo e ensinar o número maior possível de crianças a ler e a escrever. E após retornar ao mundo espiritual em 1934, Ney Lúcio ditou diversas obras a Chico Xavier, 6 das quais fazem parte do catálogo da Fé, entre elas a que nós estamos estudando, Jesus do Mundo. Este livro, sempre é bom repetir, apresenta lições ensinadas por Jesus em reuniões na casa de Simão Pedro. O primeiro culto do Evangelho humano, registrado na história. Aborda temas como amar ao próximo, o valor de servir, a compaixão, a educação, etc. E demonstra permanente atualidade das mensagens do Evangelho, e todos nós acessíveis. E enfatiza sempre a necessidade de cada um de nós se reformar interiormente, revendo seus pensamentos, atos e atitudes, buscando ajustá-los à verdadeira moral cristã. E hoje nós vamos estudar o capítulo 7, que tem como título O Maior Servidor. O texto ditado por Ney Lúcio inicia-se assim. Presente à reunião familiar, Filipe, ainda distante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Filipe, que não é o texto agora, né? Vou falar um pouquinho sobre esse parágrafo. Filipe foi um dos apóstolos de Jesus, um dos simples seguidores. E nesse momento ele teve a coragem, a curiosidade de questionar o mestre, ou seja, tirar uma dúvida dele. E aqui um ponto
bem interessante, um aprendizado para nós dentro desse capítulo. Que o Filipe foi corajoso em buscar respostas para as suas dúvidas. Não é qualquer dúvida. Nós, simples seres humanos, não sabemos tudo. E a forma de buscar as respostas é questionando. Mesmo que seja Jesus, questionar Jesus. Entendendo que nem sempre vamos receber as respostas em que buscamos. A dúvida de Filipe era que, entre os encarnados da Terra, naquele momento, quem executava uma função laborativa, quem trabalhava, está mais próximo de Deus. Quais são as funções que nós temos hoje, até hoje, estão mais próximos de Deus? A pergunta foi muito interessante. E ela tem várias interpretações devido a uma palavra que ele usou, servidor. O que entendemos como servidor? Servo de Deus? O que significa servir a divindade? Como sempre, a resposta de Jesus, que vai vir a seguir, foi inteligente e muito reflexiva. Nós vamos identificar agora na sequência profissões, funções aplicadas à comunidade, a grandes grupos, que têm reflexos das suas ações e decisões a uma população. E a responsabilidade dessas pessoas é muito grande, mediante o alcance que pode atingir. Jesus, então, respondeu. Depois de refletir alguns minutos, ele contou. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou um famoso guerreiro, encarregado de espadas e medalhas. Passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem jogo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. A primeira função citada por Jesus foi a do guerreiro, ou dos militares, que trabalharam e ainda trabalham para a defesa. Quando temos pessoas capacitadas que seguem essas profissões nas áreas da defesa, elas estão aqui para ensinar a população, ou quem se dedica também a essa função, a conquistas de territórios, por exemplo, ou a conservação. Podemos nos confundir, pois a nossa tendência sempre, quando a gente fala de defesa, de quem trabalha nas Forças Armadas, é aplicar esforços para incitar ataques, combater inimigos. E o objetivo ainda é incitar os conflitos, pois ainda recebemos notícias diárias de muitas guerras, em nome de outras pessoas, em nome da religião e de conquista de territórios. Mas, quando alguém está inserido na profissão de defesa, deve entender que não é somente uma profissão, é uma posição psicológica, de liderança, para o interesse comum de toda a população. É a função que seria buscar a conservação da paz. Jesus continua. Logo depois, nessa mesma região, apareceu um político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos. E, não obstante, a sementeira de benefícios materiais, introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. A segunda função apresentada por Jesus é a política. E aqui devemos deixar bem claro que estamos falando de uma pessoa com capacidade de governar, de organizar, de dirigir, de administrar nações ou estados. Essa é a função da política. Tudo relativo à vida urbana.
dentro de uma comunidade. A forma apresentada no texto por Jesus é um contexto partidário, de divisão. E nós vivemos num mundo de diferenças. E quem está na posição de líder deve possuir a capacidade de entender essas divergências, e administrar de forma a dialogar, a ouvir, a escutar a todos. E não querer impor suas ideias, que dessa forma vai incitar a competição entre aqueles que pensam diferente. Dessa forma também se promove o ódio, a discórdia. E esses fatores, essas coisas, somente dificultam o avanço moral da humanidade. E nós, cada um de nós, podemos ser políticos, dentro da nossa família, no convívio com nossos amigos, aprendendo a viver com essas diferenças de opiniões, trabalhando diariamente para viver um bem comum. Como fazemos isso? Promovendo diálogo, promovendo, que Ney Lúcio fez, a educação. A terceira profissão que Jesus trouxe foi um filósofo. Surgiu então um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em várias escolas de crença que, em breve, propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si mesmo. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando ao filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Jesus menciona um filósofo também, uma profissão responsável por estudar a natureza de todas as coisas que existem e a relação entre elas, possam existir entre essas coisas. Noções de valores, sentidos, fatos, e além da conduta e destino do homem, também são temas estudados por este profissional. A filosofia é uma ciência excelente, necessária. Serve de instrumento para a expansão da nossa razão. A filosofia também é responsável pelo pensamento crítico, pela busca da verdade, procura da sabedoria das coisas. A doutrina espírita é considerada uma filosofia. O filósofo não é uma profissão simples. É uma postura de formador de opinião, de condução das pessoas para um caminho assim. Contudo, pode-se, infelizmente, se esbarrar em indagações inúteis, em vaidade, e perde o caminho. E esquece dos problemas práticos que a vida nos coloca. Em seguida, Jesus traz um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a ajoelhar-se, a lavar-se, a suplicar proteção divina nas horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, e a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. A figura do sacerdote também, foi mencionado por Jesus, é uma figura exemplar para a população, um exemplo, quando se trata da relação do sagrado, a relação com Deus. O sacerdote ensina o povo regras para chegar a Deus, práticas que o diferencia das coisas terrenas, focando suas ações na espiritualidade. Mas não podemos confundir essas práticas sem ação, isto é, ficarmos inatos, esperando Deus agir sempre. Isso seria transferir a nossa responsabilidade como seres humanos para Deus. Certo dia, continua Jesus,
Porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões, e nem imagens. Mas, pelo sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adornando de flores e frutos preciosos. Conservava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas do ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvir. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, estavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa, o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal do bem de todos. O que Jesus quis transmitir com esse exemplo? Qual a mensagem dentro desse homem simples? Antes de responder, é importante aqui acrescentar que, utilizando o Livro dos Espíritos como fonte, no capítulo 3 da terceira parte, as questões 674 a 685, fala da lei do trabalho. Os Espíritos nos dizem que o trabalho é a lei da natureza, constitui uma necessidade. Todos nós temos que trabalhar. E que não é somente ocupação material. O trabalho não é só material. Toda ocupação útil é trabalho. Na questão 678, diz que a necessidade de trabalhar está em todos os níveis evolutivos. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. E quanto menos materiais são estas necessidades, menos material é o trabalho. Mas não podemos considerar que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade gera um suplício em vez de um benefício. Portanto, trabalhar não é só prover o alimento e o conforto para o corpo. É também trabalhar para o espírito, unindo as leis do trabalho e da caridade. Jesus, então, quis nos ensinar que qualquer um de nós, independente da profissão que seguirmos, temos que fazer o melhor para o bem de todos. E esse é o recado de Jesus com muitos. E esse melhor, essa atuação, é bem simples, como diz no texto. Começa com a primeira coisa que ele falou: sorriso espontâneo, agir de boa vontade, praticando puramente o bem a todo instante. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 7, menciona tipos de trabalho. Tem o trabalho obrigação, necessário para nos remunerar. Precisamos trabalhar para poder ter uma remuneração, para a gente poder ter conforto no nosso lar, alimento, enfim, saúde. É muito comum, mas ainda é um trabalho difícil para muita gente. Pessoas que, infelizmente, só trabalham somente aguardando o tão famoso salário. Esse é o trabalho obrigação. O trabalhação é o que transforma o ambiente. Além de receber aquele salário, a pessoa também, com boa vontade, executa de forma transformadora modificações no seu local de trabalho. Mas fica limitado a essa ação transformadora no ambiente. O trabalho de serviço, servidor, que é o que transforma o homem. Emmanuel enfatiza que esse trabalho, o serviço, é a maneira que nos alonga a ascensão,
nos faz evoluir. Nós entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir, independente da profissão. Nesse ponto que Jesus, na sua inteligência suprema, registrou as principais e mais sublimes profissões da época, porém, ele só trouxe pontos negativos para comparar com a verdadeira ação do homem simples, que nos leva à elevação espiritual necessária. E entendendo então esse trabalho e serviço mencionado por Emmanuel, se temos um espírito de trabalho e educação, né, se conseguimos se essas funções citadas por Jesus seguissem o trabalho e educação, trabalho e serviço e educação, a defesa era boa, o guerrilheiro conseguiria conservar a paz. A política era auxiliadora, os políticos eram empáticos. A filosofia era preciosa. Os filósofos tratavam somente da expansão da consciência para o bem comum. E o sacerdócio era útil. As religiões se convertiam somente para uma verdade. E Jesus conclui, então, o capítulo dizendo: calou-se Cristo, mas a assistência reduzida não usou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo e longos instantes de pensamento do mundo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, pelo bem que proporciona ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, Pai acima de Deus. Emmanuel também traz no livro O Consolador, na obra Consolador, na pergunta 226, o seguinte: cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária à visão acertada do caminho. Trabalhai sempre. Essa é a lei. Para vós, para nós, né? E ele fala aqui para vós outros, que somos nós, e para nós, que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo canal, para os espíritos. Também, eles trabalham dentro. Esforcemos constantemente. A palavra do guia é agradável a mim, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um de nós. Na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque o pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia, que é Deus, não nos faltará, em tempo algum, a divina inspiração de sua bondade infinita. Aqui eu queria trazer um exemplo que me aconteceu semana passada. Uma pessoa querida da minha família, vocês fazem exposições na casa espírita, eu queria tanto conhecer a doutrina, estudar com o espírito. E sim, legal que estás com essa vontade. Aí conversando, assim, a profissão deles, né, dessa pessoa, é enfermeiro, e hoje trabalha com educação, me contou o que elas estavam fazendo. A gente visita as casas das pessoas, medimos pressão, vemos se estão com a vacinação do dia, se estão usando máscara, enfim. Que legal. Já está fazendo a doutrina espírita sem conhecer. É o trabalho como enfermeiro, né, como ajuda, já está trabalhando na doutrina espírita, sem ler um capítulo que seja do livro dos Espíritos. Então tem muita gente fazendo a doutrina espírita sem saber, trabalhando, servindo, sendo servidor de Deus, sem mesmo saber a teoria. Usando a palavra de Emmanuel para a gente fazer um fechamento, a nova fase das profissões hoje, né, que deve incluir a educação do espírito. Não importa se é engenheiro, se é motorista, se é médico, se é enfermeiro, é incluir a educação do espírito no seu trabalho. Porque ainda atualmente estamos muito focados no corpo e na mente. É necessário dar esse salto, evoluir. Ajudar o próximo, dentro de qualquer função, por iniciativa própria,
A Bíblia utiliza a palavra aguilhão, que é uma ponta de ferro que faz cutucar os bois, né? A gente não precisa desse aguilhão. Muitas pessoas ainda precisam. A gente não precisa desse aguilhão, né? Para tomar iniciativa, para auxiliar, para fazer o bem. E quando conseguimos realizar essa caridade sem aguilhões, entramos em sintonia com Deus. Porque no mundo elevado, no mundo superior, o trabalho não é imposto. Cada um de nós somos conscientes da verdade e compreendemos que devemos agir no bem, e com isso estamos alinhados com as leis divinas. E seguimos essa lei por livre vontade, quando nós estivermos no mundo espiritual. O que não fazemos aqui agora também? Por isso, quanto antes fomos o maior servidor, antes avançamos para a elevação da imortalidade, reproduzindo dentro de nós as maravilhas do mundo espiritual que está ao nosso redor e espelhado em Cristo a toda parte. O trabalho dignifica o homem. Essa frase foi dita no contexto ainda do capitalismo, onde temos a necessidade de trabalhar para conquistar os proventos do sustento básico familiar e dar lucro às empresas. Mas o trabalho também dignifica a alma. Assim fica mais abrangente, pois vai além das necessidades básicas. Temos que trabalhar para enobrecer a nossa alma. E disse Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Deus continua servindo a nós o tempo todo. É somente nós olharmos para o constante equilíbrio da natureza do nosso universo. Deus está atento o tempo todo. Então vamos trabalhar para aprender, educando nosso espírito eternamente, com caridade ao ensinar aqueles irmãos que ainda trabalham somente para o material. Com isso, eu desejo de coração a todos muita paz